Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para esse domingão, 12 de setembro de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na Bundesliga 2, passar pela Eredivisie, pela primeira divisão austríaca, primeira divisão norueguesa, Ligue 1, Série A italiana, primeira divisão belga e vamos fechar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Paderborn e Schalke. Jogo válido pela Bundesliga 2, onde a gente tem o Paderborn em segundo com 11 pontos e o Schalke em décimo com 7 pontos. Competição que tem uma boa média de gols e a gente está falando de duas boas equipes candidatas até o acesso nessa temporada, que já começaram essa temporada também com a boa média de gols. Até porque o Paderborn nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Schalke nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe também teve 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, em apenas 2 jogos dos últimos 5, a gente teve 3 gols ou mais. Mas pelo contexto dessas duas equipes nos últimos jogos, eu acredito que o mercado de gols deve ser valorizado. Então por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,56. Uma cotação boa para duas equipes muito bem na competição. Um Paderborn, segundo colocado, que já marcou 12 gols e tomou 4, que pega um Schalke que já marcou 9 e tomou 9. Característica da competição, muitos gols. O Schalke vem correspondendo bem a isso, até porque os 2 últimos jogos foi um 3-1 e um 4-1 no placar, sendo uma vitória e uma derrota. Já o Paderborn vem de uma vitória sobre o Dresden por 3-0 fora de casa, ou seja, são duas equipes que marcam muitos gols. Então para esse jogo acredito que deve manter essa tendência, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para Paderborn e Schalke. Passando agora para Groningen e Eredivisie, jogo válido pela primeira divisão holandesa, onde a gente tem o Eredivisie aqui em quinto com 6 pontos e o Groningen ali em 11º com 4 pontos. Outra competição que tem uma boa tendência de gols e duas equipes já começaram a temporada mantendo essa média. Até porque o Groningen nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve ambas marcas, ou seja, a equipe marcou gols, mas também sofreu pelo menos algum gol na mesma partida. A equipe da visitante, no caso, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos ambas marcas. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos, em 4 tivemos ambas marcas. Por isso o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão ambas marcam. A odd nesse momento está na casa de 1,71 e uma cotação boa para uma competição que tem uma tendência altíssima de gols. Sem falar que o time visitante nos 3 primeiros jogos marcou 5 gols e tomou 5 gols. O Groningen nos 3 primeiros jogos marcou 4 gols e tomou 6 gols. Ou seja, são equipes que têm um poderio ofensivo muito forte, mas que também tomam muitos gols, como é a característica também do campeonato holandês. Um campeonato muito de trocação, de muitas bolas nas redes e de placares bem elásticos, onde eu acredito que também pode ser uma tendência desse jogo. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,71 é o nosso palpite para Groningen e Eredivisie. Passando agora para outro time do nome complicado que eu vou chamar de UOL e Vitesse, onde a gente tem o UOL ali em 10º com 4 pontos e o Vitesse em 14º com 3 pontos. Outro jogo que eu espero uma boa tendência de gols, até porque o Vitesse vem classificado na Conference League, agora pode focar todas as suas atenções no campeonato nacional, até porque é uma equipe que sempre faz boas temporadas no holandês. E é tendência de gols, até porque a gente tem duas equipes com essa média. Porque o UOL, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Vitesse, nos últimos 5 jogos, em 4 também, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 confrontos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo também vai ser um mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,65 e é um jogo que, por mais que a gente esteja no começo da temporada holandesa, é duas equipes
que, como o UOL já marcou 5 gols e tomou também 5 gols, o Vitesse marcou apenas um, mas tomou 8, sendo 5 do fortíssimo e poderoso Ajax. Ou seja, é duas equipes que também têm aquela tendência de muitos gols. O Vitesse vem daquilo que eu falei, de uma classificação na Conference League e vem dessa goleada sofrida para o Ajax, mas é uma equipe que também costuma fazer muitos gols e boas temporadas. Por isso, para esse jogo também acredito que deve ser essa tendência, até porque a equipe do UOL joga dentro de casa e pontuar é muito importante. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sturm Graz e Klagenfurt, jogo válido pela primeira divisão austríaca, onde a gente tem o Graz em segundo com 11 pontos e o Klagenfurt ali em oitavo com 8 pontos. Competição também que a tendência de gols é muito grande, mas que as equipes brigam praticamente pela segunda posição, até porque o Salzburg é muito dominante. Mas para esse jogo eu acredito que o mercado de gols também deve ter uma certa tendência, até porque mesmo o Graz nos últimos 5 jogos, em apenas 2 a equipe teve 3 gols ou mais, o Klagenfurt nos últimos 5 jogos a equipe teve 4 jogos com 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 duelos, em 2 deles também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser no mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,62 e a gente está falando de uma equipe que hoje é a segunda colocada, que é o Graz, já marcou 14 gols e tomou 9, precisa muito vencer porque hoje a equipe está a 10 pontos do líder, se ainda quer sonhar com algum título, coisa que eu acho bem complicado no campeonato austríaco. E o Klagenfurt, que vem da segunda divisão da temporada passada, já marcou 9 e tomou 13 gols, mantendo a característica do campeonato austríaco, seja da primeira, seja da segunda divisão, um campeonato de muitos gols. Por isso, tendo duas boas equipes em campos, principalmente o Graz, que é uma equipe que costuma figurar em competições internacionais, e o Klagenfurt, que vem com a boa média de gols, sendo que nas últimas partidas ganhou de 4-2 e de 2-1, antes de ter perdido do Salzburg por 3-1, eu acredito que para esse jogo deve manter essa tônica, porque o Graz é uma das equipes boas desse cenário austríaco e joga dentro de casa. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para Sturm Graz e Klagenfurt. Passando agora para Molde e Midtjylland, jogo válido pela primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Molde em segundo com 33 pontos e o Midtjylland ali em 14º com 13 pontos. Jogo de equipes completamente opostas, onde a gente tem o Molde que domina muito o cenário norueguês e sempre briga pelos títulos, e o Midtjylland que já vem de algumas temporadas sempre brigando na parte de baixo da tabela. Para esse jogo não tem outra alternativa senão também o mercado de gol, que mesmo o Molde vindo de 2 derrotas e um empate nos últimos 3 jogos, é uma equipe muito forte, uma equipe muito dominante no cenário norueguês, e para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, até porque pega uma equipe que se encontra na zona do rebaixamento hoje. Sem falar que o Molde nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Midtjylland nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais também. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo também vai ser o mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,41, mas aquele jogo com no máximo 10 minutos de bola rolando, essa odd está batendo 1,50 e acredito que seja o momento da entrada, porque a gente está falando de uma equipe que sempre briga pelo título, hoje é a segunda colocada, precisa muito vencer porque joga dentro de casa contra a equipe da zona do rebaixamento, sem falar que o Molde tem o melhor ataque da competição, são 41 gols marcados, mas a equipe já tomou 22, uma média altíssima para uma equipe que é considerada muito forte no cenário norueguês, e vai pegar o Midtjylland, que já marcou 20, mas tomou 23 gols, ou seja, é jogo com uma boa tendência de gols, porque de um lado a gente tem uma equipe muito forte jogando dentro de casa contra uma equipe da zona de rebaixamento que deve ficar mais ali com as linhas baixas, esperando alguns espaços, mas eu acredito que o Molde, mesmo jogando contra um forte sistema defensivo, deve conseguir furar a barreira e deve ser um jogo para gols, como é a tendência do campeonato norueguês. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Molde e Midtjylland. Passando agora para Rosenborg e Tromsø, outro jogo dessa
primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Rosenborg em sexto com 28 pontos e o Tromsø ali em 13º com 15 pontos. Jogo que eu também espero com uma boa tendência de gols, até porque o Rosenborg vem eliminado nas competições internacionais e perdeu do Viking na última rodada. É uma equipe considerada grande, forte do cenário norueguês, mas que nas últimas temporadas oscila muito. Vem perdendo alguns jogos bobos, vem oscilando e não consegue se manter entre os 3 primeiros. Sem falar que nessa temporada já vem outras equipes que estão fazendo boa competição. Já por sua vez, o Tromsø é uma boa equipe, faz muitos gols, mas também toma muitos gols. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser dentro do mercado de gols. Até porque o Rosenborg, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Tromsø, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 confrontos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,56 e é uma cotação muito boa para um Rosenborg que já marcou 34 gols e tomou 22, contra um Tromsø que já marcou 19 e tomou 31. Ou seja, o Tromsø toma muitos gols, principalmente quando joga fora de casa. É uma equipe muito vazada, mas que também sempre deixa os seus golzinhos, como aconteceu nos últimos 5 jogos, onde sempre o Tromsø marcou ao menos um gol na partida. Vai pegar um Rosenborg que oscila muito, mas quando vence com a boa goleada, mas quando perde, também perde com placar elástico. Ou seja, duas equipes com boa tendência de gols, não tem outra alternativa senão ir nessa perspectiva. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para Rosenborg e Tromsø. Passando agora para Lyon e Strasbourg, jogo válido pela Ligue 1, primeira divisão francesa, onde a gente tem o Lyon em nono com 5 pontos e o Strasbourg ali em 13º com 4 pontos. Competição que tem uma tendência de ser bem truncada em certos jogos, mas quando as principais equipes desse cenário francês jogam, a tendência de gols costuma ser bastante interessante. Até porque o Lyon nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Strasbourg, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 confrontos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,55 e a gente está falando de uma das forças do cenário francês, que é o Lyon, que hoje se encontra em nono, precisa muito vencer, porque hoje está a 10 pontos do líder do PSG. É aquele negócio, quer sonhar com o título, precisa vencer esses jogos, principalmente os jogos dentro de casa. Hoje já marcou 5 gols, mas tomou 7 e vai pegar uma equipe que já marcou 6 e tomou 8. Ou seja, são duas equipes que já tomaram mais gols do que marcaram. Principalmente a equipe do Strasbourg, que é uma equipe que oscila muito, que praticamente luta contra os adversários ali, os concorrentes diretos, porque quando joga com essas equipes maiores do cenário francês, costuma dar certo trabalho, mas costuma perder essas partidas. Tanto que já tomou um 4-2 do PSG já nessa temporada e conseguiu vencer um Brest por 3-1. Ou seja, é uma equipe que faz um campeonato praticamente com as equipes ali da parte de baixo para se manter na primeira divisão, mas sempre com uma boa tendência no mercado de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Lyon e Strasbourg. Passando agora para Roma e Sassuolo, jogo válido pela Série A italiana, onde a gente tem a Roma em terceiro com 6 pontos e o Sassuolo ali em nono com 4 pontos. Outra competição que tem muita tendência de gols, que é esse campeonato italiano, que na temporada passada teve uma chuva de gols e essa temporada já começou muito forte, até porque a Roma já meteu 4-0 no Salernitana e o Sassuolo vem de uma boa vitória sobre o Verona no começo da própria temporada italiana. E para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, até porque Roma e Sassuolo vem nas últimas temporadas sempre brigando por competições europeias, sempre ali no meio alto de tabela, oscilando muito, mas sempre fazendo muitos gols. Sem falar que a Roma nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Sassuolo nos últimos 5 jogos, em apenas 2 a equipe teve 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais.
Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,54 e é um jogo com uma boa tendência, mesmo para um começo de campeonato italiano. Até porque a gente tem uma Roma que já marcou 7 gols e tomou 1, contra um Sassuolo que já marcou 3 e tomou 2. São duas equipes muito boas no cenário italiano, muito boas mesmo, que tomam e fazem muitos gols, oscilam muito na competição, principalmente tanto Roma como Sassuolo. E para um jogo desse tipo, a tendência de gols ainda é muito maior. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para Roma e Sassuolo. Passando agora para Genk e Royal, que era o San Giliozzi, que agora é o Royal, e um jogo válido pela primeira divisão belga, onde a gente tem o Royal ali em segundo com 12 pontos e o Genk em quarto com 10 pontos. Jogo de duas equipes consideradas grandes no cenário belga. O Royal tem uma história muito grande, é um dos maiores campeões belga, e o Genk nessas últimas temporadas vem sendo uma equipe bem consistente, onde vem participando até de competições europeias. Jogo que eu acredito que também deve ter uma boa tendência de gols, porque é uma característica desse campeonato belga, e duas equipes que estão ali na parte de cima da tabela, uma em segundo e outra em quarto, a tendência é de gols. Sem falar que o Genk nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Royal, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 4 duelos, em todos eles também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,60 e uma cotação muito boa para um campeonato que tem uma tendência altíssima de gols. Sem falar que Royal já marcou 13 gols e tomou 5, enquanto o Genk já marcou 11 e tomou 6. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. São duas equipes muito fortes no cenário belga. A gente tem o Genk que vem de 2 vitórias seguidas e o Royal que vem de uma vitória sobre o Standard Liège. Ou seja, são duas equipes que devem brigar por vagas em competições europeias na próxima temporada e quem sabe até o título contra o bicho papão da Bélgica, que hoje é o Bruges. Então, jogo com uma boa tendência de gols, até porque duas equipes com bom favoritismo e bom tendência ofensiva, é tendência também de balançar muitas as redes e favorecer mais ainda esse mercado de gols e aumentar mais ainda a perspectiva e a média do campeonato belga. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Genk e Royal. Passando agora para Palmeiras e Flamengo, último jogo do dia, jogo válido pela Série A do Brasileirão, onde a gente tem o Palmeiras em segundo com 35 pontos e o Flamengo em quinto com 31 pontos. Jogaço desse campeonato brasileiro, duas boas equipes, duas equipes semifinalistas de Libertadores, duas equipes ali no G5 da competição, que devem brigar até o final por esse título do campeonato brasileiro. E jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols, até porque quando o Flamengo joga é essa a tendência. E a mesma coisa acontecendo com o Palmeiras. E sem falar que o Palmeiras nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Flamengo nos últimos 5 jogos, em todos eles, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão mais de 2,0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,45, mas é aquele jogo facilmente, com 5 minutos de bola rolando, a odd está batendo 1,50 e acredito que seja o momento da entrada, porque a gente está falando de um clássico muito importante para o campeonato. É duas equipes que estão separadas hoje por 4 pontos. O Flamengo tem 2 jogos a menos que o Palmeiras. O Palmeiras precisa muito dessa vitória porque joga dentro de casa e vai pegar um Flamengo que vem com muitos desfalques. Felipe Luiz não joga, Gabigol praticamente descartado, Rodrigo Caio também aparentemente não joga. O Flamengo deve vir com muitas faltas, muitas percas. Jogadores que estavam na seleção podem entrar, mas acredito que não devem jogar o jogo inteiro. Então, a escalação do Flamengo deve vir muito mexida para esse jogo. Um jogo muito importante para a temporada, até porque a vitória do Flamengo fora de casa favorece muito a equipe que hoje tem 2 jogos a menos na tabela. E para o Palmeiras, mais importante ainda, porque joga dentro de casa e enfrentam um concorrente direto ao título. Por isso, jogo com tendência de ser muito movimentado, porque duas boas equipes em campo e duas equipes com boa tendência no mercado de gols. Por isso, mais de 2,5 gols, hoje na casa de 1,50 é o nosso palpite para Palmeiras e Flamengo.
Então foi isso, galera. Foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!